Vamos então começar já falando com de Lula e Banco Central. O que será que aconteceu? O presidente Lula afirmou que o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, teve um comportamento anti-Brasil durante sua gestão. A fala foi feita em uma entrevista na Rádio Macapá. Lula ainda disse ter certeza que Gabriel Galípolo será o melhor presidente do Banco Central da história e que vai consertar a taxa de juros. Vamos acompanhar o que ele disse, estou curioso. O Roberto Campos, ele na verdade foi um cidadão que teve um comportamento muito anti-Brasil no Banco Central. Ele era um cara que ele falava mal do Brasil o tempo inteiro e eu tenho certeza que o Gabriel Galípolo vai consertar a taxa de juros nesse país e nós só temos que dar ele o tempo necessário para fazer as coisas. Ele não poderia entrar e dar um cavalo de pau. Bom, estamos a 180 por hora, vamos voltar para 30. Não. É preciso, sabe, que vá com cuidado para que a gente não dê uma trombada. E eu confio muito... Eu posso te dizer, viu, Luiz, que possivelmente o Galípolo passe para a história o melhor presidente que o Banco Central já teve em toda a história. Ele é muito inteligente, ele é muito capaz e é muito brasileiro. Poxa, só faltou o boné. Meu querido Diogo da Luz, quer dizer então que o Roberto Campos Neto era anti-Brasil, porque a taxa de juros estava alta. Agora o Gabriel Galípolo, que aumentou a taxa de juros ainda mais e deve aumentar mais um ponto percentual, é Brasil. Eu não estou entendendo. Então, anti-Brasil, quem aumenta menos a taxa de juros do que o outro? Queria que você me explicasse esse raciocínio, ou será que é uma técnica de comunicação? Eu vou falando um monte de bobagem e aí as pessoas vão pegando qualquer coisa e passa. Pois é tudo historinha. Historinha aqui, historinha ali, e tudo sem embasamento, porque é mais do que lógico. Dinheiro é uma commodity, como é o arroz, como é o milho, como a soja, o café, assim por diante. E o que faz o preço é o mercado, é a oferta e demanda. E tem duas maneiras de avaliar o preço de uma moeda, no caso real. Na troca por outras, quando o dólar, o euro, etc., estão muito caros, é porque o real está perdendo valor. Ou também na taxa de juros. Quanto menos valor tem o dinheiro, maior a taxa de juros. Portanto, quem faz a taxa de juros é o governo. O Banco Central apenas aplica aquilo que ele vê necessário para que o governo possa tomar dinheiro emprestado. Porque todo mundo sabe que esse dinheiro que o governo toma emprestado, ele tem que pagar juros. E ele só vai conseguir tomar emprestado e a cada vez mais está chegando perto de ser o mesmo tamanho de todo o orçamento do país. Então, para tomar esse dinheiro, ele precisa pagar juros muito altos. Senão, o governo quebra na mesma hora. Essa é a realidade. Mas, ô Paulo Loyola, como é que dá para baixar a taxa de juros e, consequentemente, ser Brasil com um déficit fiscal do tamanho que está o déficit fiscal e pagando R$1 trilhão de juros numa dívida de mais de 7 trilhões? Conta para nós. Boa tarde, companheiros da mesa. Boa tarde você que está aí nos assistindo, principalmente o pessoal do YouTube, sempre muito carinhoso com a gente. Bem, na verdade, Capês, a primeira informação aqui que eu trago, infelizmente, é uma correção. Você fala que eu sou sempre polêmico, mas na verdade o que eu trago aqui sempre são dados. Você Paulo, falou... Quando eu falo polêmico, eu estou te elogiando. Não, tudo bem. Porque esse programa vive da polêmica. Tá tudo certo. Mas quando a gente falou do déficit fiscal, na verdade, o Brasil fechou com déficit fiscal dentro da meta, que foi orientada pelo Banco Central, planejada pelo governo e cumprida no ano de 2024, ficando negativo em 0,1%, que é a menor deflação desses últimos anos aí. Para além disso, tem um resultado também muito positivo, que foi a inflação de janeiro. A inflação de janeiro foi a menor desde o lançamento do Plano Real. Resultado da atuação do Banco Central, resultado da atuação do governo, resultado de uma série de ferramentas que vêm sendo utilizadas para justamente tentar segurar a pressão inflacionária que está sendo hoje razoavelmente alta, que segue fora da meta, mesmo com o índice de janeiro tendo sido o menor desde o início do período do Plano Real. Agora, outro ponto muito importante da gente lembrar é que esses juros, como você bem falou,
tem um custo muito alto para o país, um custo financeiro mesmo, paga-se por essa alta taxa de juros. Então, o governo já manifestou diversas vezes, tem atuado em direção a essa questão de diminuir a pressão inflacionária no país e me parece estar num bom caminho. Muito bem. Ricardo Rosso, se não houvessem pessoas polêmicas na mesa, o programa se chamaria linha de lado e não linha de frente. Então é importante que haja posições divergentes. Eu queria agora ouvir você. Eu não entendi a fala do presidente. Um anti-Brasil, eu juro, tem que baixar um inimigo, outro é amigo. Não dá para ter alguma noção básica e mínima de economia nesse país? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos colegas aqui do Linha de Frente. Boa tarde a essa audiência querida da Jovem Pan. Capês, a fala do presidente Lula foi muito mais uma fala de militante político, de pré-candidato em 2026, tendo seu inimigo ali declarado e batendo nele mesmo que de forma equivocada, mesmo que anti-Brasil, como ele mesmo disse, do que a fala de um presidente da República. Porque Campos Neto foi a primeira pessoa considerada 3 vezes seguidas o melhor presidente de Banco Central do mundo. Conseguiu controlar, estabelecer essa taxa de juros nossa com todos os problemas que nós tínhamos na economia brasileira, mesmo com o descontrole de gastos do governo nos primeiros anos, como foi. Tanto que na indicação do presidente Lula, que é o Galípolo, ele já aumentou em 1 ponto e deve aumentar em mais 1 ponto. Ou seja, o caminho que o Campos Neto estava traçando era um caminho tão correto que o indicado de Lula agora também segue o mesmo caminho, a mesma cartilha. É óbvio que quem determina a taxa de juros não é o presidente do Banco Central, é o governo, através de suas políticas. E se nós tivermos políticas fiscais melhores, se o governo cortar gastos, como nós queremos que o governo corte, e passar esses indicativos para o mercado, é possível que no futuro próximo a gente tenha uma inversão dessa taxa de juros. Mas isso é aguardar para ver. Meu querido Rodolfo Maris, o presidente do Banco Central pode fazer alguma coisa? Qual que é a margem de atuação? Baixar juros depende de cortar gastos. Quem gasta é quem tem a caneta na mão, quem controla o orçamento, quem é ordenador de despesa. Isso é liderança política. Não adianta o Haddad querer ajudar ou o presidente do Banco Central querer baixar a taxa de juros se a gente continuar desperdiçando dinheiro, gastando dinheiro dessa maneira. Eu quero ouvir você, estou muito curioso para saber a sua posição, Rodolfo Maris. Boa tarde, Capês. Boa tarde, meus amigos de bancada. Ricardo Rosso, eu estava com saudade de fazer um programa contigo aqui. Boa tarde a nossa audiência, em especial a dona Lúcia e o seu Carlos, que me abordaram ali em Higienópolis. Um abraço e muito obrigado pela audiência de vocês. Bom, eu vou na linha de raciocínio aqui do Ricardo Rosso, lembrando que tudo nessa questão de governo se trata-se de narrativa. É uma questão de narrativa. Se a gente observar a semiótica das falas do Lula, nós já estamos vendo uma responsabilidade sendo imputada ao Galípolo. Uma responsabilidade que ele não conseguiu imputar de parceria com o Campos Neto. O Campos Neto foi empossado ali em meados de 2019 pelo, então, presidente Jair Messias Bolsonaro. Em 2020, conseguiu fazer a façanha do PIX, e isso ninguém fala, que foi a grande façanha desse governo, do ex-governo Jair Messias Bolsonaro. E o que nós estamos vendo com o Lula hoje é tentar trazer para si, colocando a culpa no Roberto Campos, já sinalizando, olha, Galípolo, eu não quero que as coisas funcionem da forma que funcionou com o Roberto Campos. Então, presta atenção, porque ele foi um desserviço para o nosso governo. E não foi um desserviço para o nosso governo. Essa é a realidade. O Galípolo mal entrou e já subiu a taxa de juros em 1%. O que vamos esperar agora é uma taxa de juros como o Brasil nunca viu, segundo os nossos parceiros aqui de casa, os nossos economistas que tratam desse assunto aqui. Nós podemos ter aí nos próximos 40 dias a maior taxa que o Brasil já teve. Ô, Diogo da Luz, nós podemos chegar a 15,50 a taxa de juros. E eu vou falar uma coisa, não é culpa do Galípolo. Não dá para querer culpar o Galípolo também. Chegou ou agora, culpar o Roberto Campos Neto. O Banco Central, ele analisa a taxa de juros de acordo com os dados econômicos, com a inflação. Então, eu queria te ouvir, porque o presidente primeiro culpou a Faria Lima, que é uma avenida, um ente inanimado. Depois, ele culpou o mercado. Depois culpou, a ministra do Meio Ambiente culpou o terrorismo ambiental, que eu não entendi bem o que quer dizer. E o presidente agora
está culpando o povo que não sabe escolher preço de alimento. Então, como é que fica essa questão de buscar culpados em vez de buscar a solução? Pois é, essa é a tática de quem não tem a solução, de quem não tem um rumo, não sabe o que está fazendo, né? Vai sempre arrumar um culpado. E, de vez em quando, se distrai e cai no ridículo de arrumar como culpado justamente a população, porque foi a fala mais recente dele. Aí, agora, ele volta atrás e está tentando dizer que a culpa é do que já saiu. Sendo que o que está aqui está fazendo exatamente a mesma coisa, porque está fazendo o que tem que fazer, não pode ser diferente. Eu volto a dizer, quem define taxa de juros não é o Banco Central, ele apenas informa ao mercado qual a taxa de juros necessária para o governo tomar o seu dinheiro. Quem define a taxa de juros é o tamanho da dívida, é o tamanho da despesa que o governo faz. E o governo, qualquer um pode olhar e sabe que está gastando muito mais do que o possível e mais, ele tem gastos fora do orçamento. É dessas coisas que ele fala, como pode? Um país que, está certo que esse ano nem orçamento temos ainda, né? Porque vamos entrar no meio de março para daí votar em um orçamento, para daí ir à ascensão e daí começar a valer o orçamento de 2025. Mas o de 2023 e de 2024 tinha despesas do governo que não entravam no orçamento. É mais ou menos como você na sua casa fala, olha, eu tenho esses gastos todos anotadinhos direitinho, mas meu médico mandou fazer academia, então vou fazer uma ótima academia, mas como o médico mandou, essa eu não ponho na lista de despesas, fica por fora. E os remédios que eu vou comprar, eu também não ponho na lista de despesas, ficam fora, porque são fundamentais. Aí chega daí a 2, 3 meses, você não está conseguindo pagar o cartão de crédito. O que vai acontecer? Você vai pedir dinheiro emprestado no banco e vão te cobrar mais juros. É isso, exatamente isso que o governo faz e faz de conta que a culpa é dos outros. Então, mas, Rose, só ficar vivendo de divulgação de estatísticas, agora o Congresso tem que fazer a CPI do IBGE, né? Não vai resolver o problema do Brasil. Como é que você vê? Talvez a fala do presidente tenha sido uma fala mais para, como disse o Diogo da Luz, e você mesmo pontuou, dar o tom para a militância. Ou seja, pessoal, é nessa linha que nós temos que ir. Mas palavras, como é que vão transformar a realidade? Porque palavras são palavras. Quando você entra lá para comprar os alimentos, combustível, o custo de vida em geral, está tudo subindo. Então, há duas realidades no mundo, a beleza do universo e o boleto que chega no fim do mês. Não adianta querer mudar o conteúdo do boleto com conversa fiada. Exatamente, conversa fiada. Enrolation, como o povo costuma dizer, é o que o presidente está fazendo. Falando para a sua própria bolha, falando para um público dele, porque não tem necessariamente condição de falar para o país, enquanto líder do país. Isso, quem já está dizendo, quem já disse recentemente, foi o presidente eleito da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Não basta o presidente falar para a sua própria bolha. Isso não vai resolver mais as questões, que é o que o presidente fez nessa entrevista que ele deu agora. Então, o presidente tem que parar de discurso político, ele já está de olho em 2026, está falando para os seus, está tentando ajustar o marketing. O que nós precisamos é que ele governe, que ele faça o papel para o qual ele foi eleito, simples e direto, que ele governe, que ele ajuste as contas públicas, para que então a gente possa ter um reflexo de redução de juros, que de repente poderia ser um corte, um combinado com essa nova, com esse novo Congresso Nacional, o presidente, né, essa nova mesa da Câmara e do Senado, para reduzir as emendas parlamentares. Quem tem tentado fazer isso é o ministro Dino, do Supremo Tribunal Federal, cortando aqui, enxergando um erro ali, uma falta de prestação ou de transparência em emendas parlamentares aqui, acolá, passamos de 50 de emendas parlamentares, uma coisa que o presidente falou na campanha passada que não permitiria acontecer. Está acontecendo num volume nunca antes visto na história deste país e ele não tem feito nada, tem apenas tido conversa para boi dormir, que é o que aconteceu nessa entrevista, falar para o público dele, para a bolha dele.